Boa noite, pessoal do Facebook, tudo bem com vocês? Aqui é o Eriton, estou começando mais uma live, dessa vez à noite, 9 horas da noite do dia 3 de junho, só para deixar registrado, caso alguém comente posteriormente, pode acabar, não vai estar mais ao vivo, eu não vou poder responder os comentários, então só vou poder responder quem estiver comentando a partir desse horário. Como estão vocês? Espero que todo mundo esteja bem, o pessoal vai chegando. Então, enquanto isso, fazendo uma pequena introdução, deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Wellington, eu sou o criador do blog Inglês para Leigos, caso alguém não conheça ainda. O Inglês para Leigos ele existe desde 2009, o blog, e desde 2010 a página do Facebook. Então eu estou fazendo agora a quarta live, a quarta transmissão ao vivo. Deixa eu só colocar aqui para eu poder poder me ver aqui no computador também, para poder interagir melhor com vocês. Quem estiver chegando aí vai se identificando, boa noite para todo mundo. E primeiramente, como eu estava dizendo, então essa é a quarta live que eu estou fazendo. Essa foi a pedidos, alguém me pediu para fazer sobre explicar melhor o uso do Present Perfect, que querendo ou não é algo bem que deixa as pessoas muito na dúvida, né? Uma das maiores dificuldades de quem estuda inglês é o Present Perfect, porque nós não temos essa estrutura em português, então acaba sempre confundindo as pessoas. Rodnilson, boa noite, Rodnilson Menin, seja bem-vindo à nossa live. E Marina Carneiro Lemos, oi Marina, boa noite para você também. Então vamos lá, gente. Primeiramente, vocês podem ir perguntando enquanto eu vou falando, tá? Que eu vou respondendo as perguntas de vocês. Primeiramente, o que é o Present Perfect? Aliás, como se forma o Present Perfect? Primeiro eu vou explicar. E depois eu vou explicar quando usar e também a diferença dele para o Simple Past. Tatiane Silva, hello teacher. Hello Tatiane. Very good to have you here with us. Alice Marcondes, good evening teacher. Show de bola, gente. Boa noite para todo mundo. Inglês para leigos, hello. Comentou sozinho ali. Tem um robozinho comentando aí. Então, gente. Vamos começar do começo, né? Como eu falei, o Present Perfect ele não tem uma estrutura semelhante em português, então a gente confunde bastante. Quando a gente traduz o Present Perfect, a gente traduz como se fosse o passado normal. Então a gente tem essa, digamos, 2 em 1 na tradução do português. A gente tem, no inglês tem, no espanhol tem, mas no português não tem. Então a gente tem que entender como é que ela vai funcionar. Primeiramente, como é que ela funciona? Pessoal que está chegando aí, boa noite. Você puxa uma cadeira e se sente aí. Como é que ele funciona? A estrutura dele. Ele tem uma estrutura bem específica. Ele utiliza o has como verbo auxiliar. O verbo have, desculpa, perdão. O verbo have no presente. Então, por isso que tem esse nome, Present Perfect, apesar de se referir ao passado. Ele usa o verbo have e as suas conjugações, né? Have e has, dependendo do sujeito. Então, nesse caso, a gente não vai ter o auxiliar do. Mesmo na negativa, não usa do, nem did, nem coisa nenhuma. O único auxiliar que tem ali é o have mesmo. Então, a gente utiliza o have. O verbo no particípio. O que é particípio? Vocês lembram? Vocês já devem ter visto aquela tabelinha de verbos irregulares em algum lugar, certo? Tem a primeira coluna o verbo, depois a segunda coluna o passado dele, o Simple Past, e a terceira coluna o particípio passado. Eu tenho uma aberta aqui, eu vou mostrar aqui só para vocês relembrarem, caso alguém não lembre. Então essa tabelinha aqui, vocês já devem ter visto por aí, né? Quem já viu, comente aí. Deixa eu só voltar para a tela aqui, tela inicial. O pessoal comentou depois. Sueldo, good evening everyone. Good evening, Sueldo, nice to have you here. Thaisa Pedron, hello, good evening. Hi, Thaisa. Alaiane Aguiar, hello teacher. Suzy, hi teacher, good evening. Everton, boa noite para você também. Então, vocês já viram essa tabelinha aqui, certo? Terceira coluna aqui, particípio passado. Então com base nela que o Present Perfect trabalha. Então a gente utiliza sujeito mais o auxiliar, has ou have, dependendo do sujeito, mais aquele verbo da terceira coluna, que em alguns casos é igual ao verbo normal, em outros casos é diferente. Suzy, sim, já vi, quase tive pesadelo com essa tabela, espero que não literalmente. Que sonhar com uma tabela de verbos irregulares não deve ser muito bom, né?
Sueldo, travou? Aqui, a princípio, não. Mas alguém está com problema de travamento? Se estiverem, me avisem. Eu, pelo menos, estou me vendo aqui. Estou com transmissão ao vivo aberta no Facebook também, para acompanhar aqui. A princípio, para mim, não travou. Mas se alguém travou, mas conseguir me ouvir, tente sair e entrar de novo, que pode ser que melhore. Mas se mais gente estiver travando, aí eu vou tentar reconectar aqui para ver se melhora. Muito bem, onde paramos? Assim. Então, a estrutura padrão. Recapitulando. Sujeito, auxiliar have ou has, e o verbo no particípio e o resto da frase. Essa é a maneira que a gente utiliza o present perfect em inglês, que a gente monta a frase. Se alguém outro dia que me perguntou, tá, e se não tiver o has na frase, ou have, eu falei, então não é present perfect, pode ser simple past ou tempo verbal, depende da frase e do contexto, mas certamente não vai ser present perfect, certo? Então, quando é que eu uso o present perfect, perdão? A gente utiliza o present perfect em alguns casos específicos, mas o principal, o mais usado é de alguma ação que começou no passado e tem alguma que ainda é verdade no presente. Então, por exemplo, se eu disser assim, I have worked here, a pessoa está lá na empresa que trabalha, I have worked here since 2010. Ou seja, eu trabalhei aqui desde 2010. Eu trabalho aqui, né? Eu tenho trabalhado, estou trabalhando aqui desde 2010. Só um lembrete falando isso. Aquela tabela que eu mostrei lá, que a Suzy disse que quase teve pesadelo com ela, que ela se refere, ela é usada quando o verbo for irregular. Se o verbo for regular, como é o caso do work, no exemplo que eu dei, I have worked, vou até escrever a frase aqui para facilitar. Aí nesse caso ele sempre vai terminar com ed, né? Ed no final. I have worked here since 2010. Eu trabalho aqui desde 2010. Então esse é um exemplo. É o exemplo principal. Ou seja, começou no passado e ainda continua no presente, ou ainda é verdade no presente. Por exemplo, um outro exemplo um pouco diferente, que até ajuda a compreender a diferença do simple past para o present perfect. Por exemplo, assim, digamos assim, eu tinha minhas chaves, mas eu perdi. Então pode acontecer dois casos. Por exemplo, se eu perdi a chave, mas eu encontrei depois, ainda ela não está perdida, ela estava perdida, mas não está mais, aí eu uso o simple past normal, sem o have, sem o present perfect, a coluna do meio. Então, por exemplo, I lost my keys, but I found them later. Ou seja, eu perdi minha chave, mas eu encontrei depois. I lost my keys, but I found them later. Então, outro exemplo. I lost my keys, but I found them later. Então, esse exemplo aqui é um exemplo do simple past, porque, ou seja, começou no passado e terminou no passado. Eu perdi a chave, mas depois eu encontrei, então não está mais perdida. Então esse é um exemplo. Simone Souza, good evening. Teacher Flávia Teixeira watching. Pergunta do Alan Aidon, perdão se eu pronunciei errado. Como tu diferencia a pronúncia de I have worked here e I've worked here? Um é I have, o outro é I've. I have, I've. Vou pronunciar lentamente. I have, I've. Então ele tem essa diferença de pronúncia. Com o tempo vai. Se for numa conversa informal, geralmente vai se usar o I've. Então, músicas também geralmente. Então, conversas informais, só menos que seja algo muito formal, eles vão usar I have. Geralmente a pessoa quando está falando, ela tem a tendência a cortar palavras e tal para poder falar mais rápido, pra transmitir a mensagem mais rapidamente. Então, geralmente, ela sempre que der para contrair, ela contrai. Um exemplo clássico. Tem até aquelas piadas, né? Do mineiro. Eu sei que tem alguns mineiros aqui né, que estão assistindo, então... por exemplo, a gente fala aqui em Santa Catarina, a gente fala litro de leite. E o mineiro fala um litro de leite. Entendeu? Então, é uma maneira de encurtar, que a outra pessoa vai entender. E
seria um exemplo também clássico, né, de encurtação, de encurtamento, encurtação, enfim, de abreviação da pronúncia. Então, I have, I've, I've. Certo? Podem continuar perguntando aí, gente. Enquanto vocês perguntam aí, eu vou respondendo. Enquanto não tem pergunta, eu vou seguir meu roteiro aqui. Voltando ao exemplo da chave ainda. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei antes, I lost my keys, but I found them later. Eu perdi a chave e já encontrei, então a ação acabou. A ação de perder a chave já se encerrou. Então a gente usou o Simple Past. Alice Marcondes, Santa Catarina aqui também. Balneário Camboriú, uma conterrânea aí, coisa boa. Seja bem-vinda, Alice. Agora, se a ação tiver um resultado ou influência no presente, ou ainda é verdade no presente, eu vou usar o Present Perfect. Vou mudar um pouco o exemplo. Agora eu posso dizer assim, I have lost my keys, ou I've lost my keys, and I can't find them anywhere. Ou seja, eu perdi a chave e não consigo encontrar em lugar nenhum. Ou seja, eu perdi a chave no passado e no presente ainda estou com a chave perdida. Ainda não encontrei a chave. E ainda não fiz outra cópia, enfim. Então ainda estou sem a chave. Então uma ação que começou no passado e ainda é verdade no presente. Certo? Então eu vou escrever esse exemplo aqui também. I've lost my keys and I can't find them anywhere. Seguindo, Janete Hoffman, Brusque, Santa Catarina em peso aí. Bem-vinda, Janete, boa noite. Welcome to our live. Pessoal, não sei se todo mundo aqui já conhece a página ou o blog, mas quem não conhece, todas as redes sociais em inglês para leigos. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. O YouTube eu estou começando a postar vídeos novos. Tinha deixado parado, agora estou começando a postar de novo. E essas lives também estão sendo colocadas, eu baixo aqui do Facebook e publico no YouTube também. Então, se inscrevam lá também no YouTube, Inglês para Leigos, youtube.com/, Inglês para Leigos, ou usa a busca lá. E aqui no Facebook e o blog inglesparaleigos.com. Vou deixar depois o link no final da live. Certo? Outro exemplo. Algo que como eu posso explicar? Algo que vai acontecendo com o passar do tempo e que a ação é perceptível com o passar do tempo. Por exemplo, crescer. Um exemplo clássico, crescer. Então, por exemplo, você vai visitar uma tia que você não visita faz tempo. Você, quando era adolescente, né? Eu era criança e passou uns 10 anos sem ver a tia. Aí a tia vai olhar e falar assim, nossa, como você cresceu. Ou você cresceu tanto desde a última vez que eu te vi. Então, ficaria em inglês assim. You have grown so much since the last time I saw you. Deixa eu só escrever essa frase aqui que eu já respondo a pergunta ali. You have grown so much. Lembrando que grown é particípio do verbo grow, que é crescer. So much since the last time I saw you. Gisele Borges, por que eu uso do them? Qual era a frase? Ah, tá. A frase das chaves, né? Esse aí é um outro assunto específico, mas resumidamente assim, Gisele. Boa noite, Ieda também, dizendo que chegou. Quando a gente quer se referir a alguma coisa, alguém que sofre uma ação, a gente usa me, you, her, his. Então, por exemplo, eu dei alguma coisa para alguém, para ela, por exemplo. Para ela pode ser irmã, mãe, prima, vizinho, enfim. Eu dei alguma coisa para ela, eu dei um presente para ela. I gave her a gift. Porque quem dá alguma coisa para alguém. Então, gave her. Marina Lemos, boa noite. Boa noite, Marina. Seguindo. Então, mesma coisa o them. Them, nesse caso, vem de they, que é as chaves, então eles ou elas, né? Então, I lost them. Eu perdi as chaves. Eu as perdi. A gente pode traduzir em português também. Então, sempre que tem quem perde alguma coisa. No caso, perdeu as chaves. Aí, como eu já tinha falado das chaves antes, para não dizer que para usar a chave de novo, eu poderia dizer I lost the keys. Nesse caso, para não repetir as chaves, eu uso I lost them. Ou mesma coisa, eu dei um presente para eles, para os meus pais, por exemplo. I gave them a gift. Um exemplo. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, pode pedir que eu explique melhor. É o chamado pronome objeto. A professora Flávia está aqui me ajudando, tá? Ela está acompanhando ali também, tá escrevendo. Então,
É o chamado pronome objeto. É o nome técnico dele na língua inglesa. Um outro exemplo também que é bastante usado quando do present perfect, quando a gente quer perguntar ou alguém pergunta pra gente se a gente já fez alguma coisa, se já assistiu, se já comeu, mas não é especificado quando isso aconteceu, ou a gente fala alguma coisa, mas a gente não diz quando. Você já fez alguma vez na sua vida, mas não importa quando, se foi ontem, se foi semana passada, se foi ano passado. Por exemplo, I have been to London, por exemplo, eu já estive em Londres, ou eu estive em Londres, mas eu não falei quando. Não importa quando, tipo, você já foi para Londres, já esteve em Londres? Já estive, mas a pessoa não quer saber quando, ou não falou quando. Entendeu? Então, se eu disser quando eu fui, aí eu tenho que usar o Simple Past. Então, I was in London in 2005. Eu estive em Londres em 2005. Aí eu uso o present, eu uso o Simple Past. Mas se eu disser só I have been to London ou I have already been to London, eu já estive em Londres, aí eu vou usar o present perfect. Vou digitar as duas frases aqui para ilustrar melhor. I have been to London. I was in London in 2005. I was in London last year. She was in London 2 years ago. E assim por diante. Então, sempre que foi especificado quando aconteceu a ação, aí a gente utiliza o verbo, o simple past. Quando não for especificado, aí a gente usa o present perfect naquela estrutura. Então, o been é o particípio do verbo to be. Então, I have been to London. Ou I already. Already quer dizer já. Da mesma maneira, o never. I have never been to Canada. She has never worked at night. Ela nunca trabalhou à noite, sei lá. She has never driven a car, por exemplo. Ela nunca dirigiu um carro. E assim por diante. Então, tem até aquele exemplo clássico. Aquela música do Creedence, vocês devem conhecer, creio eu. Aquela cujo refrão assim... I wanna know, have you ever seen the rain? Esse é o exemplo clássico, né? Aqui está sendo pergunta. Quando eu pergunto, o auxiliar have vai para frente do sujeito. Então, have you ever seen the rain? Você já viu a chuva? Você já alguma vez já viu a chuva? É isso que está dizendo na música. Então, have you ever seen the rain? É isso que está dizendo ali. Certo? E fora isso... Então, quando a gente não usa o present perfect, com datas dizendo quando aconteceu, como o exemplo que eu dei, outro exemplo, my family traveled to London in 2005. Eu estou dizendo quando aconteceu, eu não vou usar o present perfect. E também um outro exemplo que a gente pode utilizar é uma coisa bem interessante aqui para diferenciar. Deixa eu só achar aqui, que eu tinha anotado em algum lugar. Aqui. Por exemplo, a pessoa ela tem um monte de coisa para fazer e ela tá falando para outra pessoa sobre as coisas que ela fez durante o dia, ou que ela fez muita coisa durante o dia. Então assim, ela pode usar I did so many things today. Eu fiz muitas coisas hoje. Na verdade, as duas vão ser em português. Eu fiz muitas coisas hoje. Só que se eu uso o simple past, I did so many things today, eu estou dizendo que eu vou falar isso no final do dia. Ou seja, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, o dia já acabou, então a ação se encerrou. É simple past. Agora, se eu disser I have done so many things today, quer dizer que eu já fiz muita coisa hoje, mas eu ainda vou ter coisa para fazer. Ou seja, o dia ainda não acabou, então ainda está em curso, então aí eu vou fazer essas ações. Deixa eu só escrever as duas frases aqui que eu já respondo a pergunta da Tatiane. I did so many things today. Simple past, I did so many things today. O dia acabou, já encerrou a ação, não tem mais nada a fazer. Talvez a pessoa vai tomar banho, vai dormir, enfim. Agora se eu disser I have done so many things today.
Nesse caso é present perfect porque a ação ainda está em curso, ainda tem coisas para fazer durante o dia não está encerrado. Então aí eu vou usar o present perfect. Deixa eu ver só a pergunta da Tatiane. Teacher, quando a pessoa quer dizer algo como hoje visitei minha família, nesse caso usa present perfect ou simple past. Nesse caso usa o simple past, Tatiane, porque eu estou dizendo quando a ação aconteceu, nesse caso hoje. I visited my family today. Então eu estou especificando quando a ação aconteceu, entendeu? Então daí nesse caso vai ser o simple past mesmo. Se eu disser só I have visited my family, mas não especifiquei quando, pode ser do ontem, pode ser do hoje, pode ter sido semana passada, ano passado, aí eu usaria o present perfect. Deixa eu tomar uma água aqui. E fora isso, então, se eu quiser formar a negativa, eu só vou acrescentar o not depois do have ou do has. Então, I have not been to London, por exemplo. Se bem que nesse caso o mais comum seria dizer I have never been to London, mas ou por exemplo, vou pegar um outro exemplo de música, já que eu falei música antes, eu vou usar um outro exemplo de música aqui também. Uma música do YouTube, vocês devem conhecer também. But I still haven't have not, né? Haven't found what I am looking for. But I still haven't found what I'm looking for. Vocês devem conhecer também, né? YouTube. Então, eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. Ou seja, começou a procurar alguma coisa no passado, no presente ainda não encontrou. Então, ele ainda está procurando. I still haven't found what I'm looking for. Esse é um exemplo de negativa, do present perfect na negativa. Vamos lá, Alice Marcondes. Sou professora particular. E vejo que a maior dificuldade dos alunos não é apenas entender o que é esse tempo verbal, mas saber colocar na prática no dia a dia sem precisar pensar nas regras. Como você ajudaria um aluno com isso? Boa pergunta, Alice. Alice. Então, no começo isso é igual dirigir, por exemplo. Você no começo vai ter que ficar pensando nisso, tipo, no exemplo de dirigir, né? Qual marcha e tal, mas depois com o tempo vai ter que praticar. Quanto mais praticar, mais melhor ele vai ficar. Ou ler bastante, ver exemplos, seja escrito ou assistir um filme, um seriado. A pessoa vai vendo ali quando vai sendo usado, que situações vai sendo usado, e ela vai acabar pegando, entendeu? Tem que praticar, fora isso. Ou pode usar exemplos como eu dei ali, comparando um com o outro, assim, frases soltas, né, mas dentro de um contexto, para ver a diferença, como o exemplo das chaves ali, e também de fazer várias coisas durante o dia. A gente pode também pegar exemplos comparando Simple Past com Present Perfect e ver, nesse exemplo aqui eu usei o Simple Past por isso. Por exemplo, aquele do que a pessoa fez várias coisas durante o dia. Então, se ela falar no final do dia, que ela já encerrou o dia, chegou em casa, talvez vai tomar banho e vai dormir, aí ela usa Simple Past porque já encerrou a ação. A ação de fazer várias coisas durante o dia encerrou. Aí, já se ela usa o Present Perfect, ela pode estar no meio da tarde, por exemplo, ou começo da noite, que seja, ela ainda tem coisas para fazer. Então, ela já fez várias coisas, mas ainda tem várias outras coisas para fazer. Entendeu? Então, tem que praticar, pegar exemplos e usar em situações do dia a dia, corriqueiras, para a pessoa poder entender na prática, né, no cotidiano dela, quando é que ela usaria um, quando é que ela usaria outro. Certo? Então, eu tenho falado isso aqui do have, mas o has também é usado, né? Então, só relembrando, né? I have, you have, he has. Então, se eu quero dizer he has never, ele nunca foi para Londres, he has never been to London. Vamos mudar um pouco Londres. He has never been to Canada, por exemplo. He has. Então, se é ele ou ela, he, she ou it, nesse caso aí a gente usa o has ao invés do have. E na negativa, na interrogativa, aliás, você vai usar o have na frente do sujeito. Na afirmativa, you have. Na interrogativa, have you. Ana Luísa, estou assistindo. Boa noite, Ana Luísa. Seja bem-vinda. Prazer enorme ter você aqui com a gente. Então, na interrogativa vai ficar have you
Have you e o verbo, né? Have you qualquer coisa. Have you ever seen the rain? Has he already been to Canada? Ou qualquer outra coisa. Então, have you, has he, have we, e assim por diante. Então, na afirmativa, I have, you have, he has. Na negativa, I have not, ou I have. E na interrogativa, have you, has he, have we, have they, e assim por diante. Pessoal, tá dando para entender? Quero que vocês me digam se tá claro, se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm algum exemplo, algum outro exemplo. Façam pergunta, gente. Comentem aí para eu saber se vocês estão conseguindo acompanhar, se tá claro, se o áudio tá bom, se tá travando. Quero o feedback de vocês, gente, para poder ajudar vocês o máximo possível. Deixo agora a palavra para vocês se manifestarem, fazerem perguntas. E para a gente poder fazer uma interação. Enquanto vocês escrevem perguntas, eu vou deixar aqui o link das redes sociais. Depois que a Sofia nascer, eu vou aprender para ensinar para ela. Ótima ideia. Quanto mais cedo a criança começar, mais fácil ela vai aprender. Porque criança, não querendo ou não, é uma esponja, né? Ela desde pequena, ela absorve por observação, né? Então, se você ensinar ela desde pequena, vai ser muito melhor. Hoje eu encontrei um casal de argentinos, eles têm 2 filhas, e a menina deles fala português quase perfeito, muito bom. A menina tem acho que 5 anos, já está aprendendo com os coleguinhas da escola, né? Então ela fala um português muito bem. Até engraçado ela corrigindo a mãe dela. A mãe dela perguntou alguma coisa lá, se era longe da casa dela, porque ela queria ter aula de inglês. Falei que dava aula de inglês também, ela disse que queria ter aula. Ela perguntou se era muy lejos de mi casa. Eu falei dela, menina, assim, não é lejos, mãe, é longe, mãe. Tá, Rodnilson Menin, joia. Eric Vinícius, cheguei agora. Boa noite, Eric. Tenho dúvida. Have you ever played this game? Did you already play this game? Assim, ó, tem diferença? Tem. Na verdade, assim, você não usa, eu pelo menos nunca vi você usar did you already, entendeu? Porque quando você quer perguntar se alguma outra pessoa já fez alguma coisa, have you ever? Como naquele exemplo, aquela música que eu falei antes, que você não estava aqui, a música do Creedence. Have you ever seen the rain? Have you ever seen the rain? Se você no caso, está perguntando se a outra pessoa já fez isso alguma vez na vida, certo? Se ela já jogou antes o jogo, certo? Então, nesse caso, você já jogou esse jogo? Have you ever played this game? Você usaria o Simple Past, did you play this game? Se você quer saber se a pessoa jogou ontem, semana passada, entendeu? Aí você diz, did you play this game today? Você já jogou esse jogo hoje ou ontem? Did you play this game yesterday? Quando você especifica quando a ação aconteceu, aí você usa o Simple Past, mas senão você utiliza o Present Perfect. Se você quer saber se a pessoa já fez isso alguma coisa alguma vez na vida, have you ever, nesse caso played, né? Have you ever played this game? Aí você utiliza o Present Perfect. Rodnilson, qual a idade ideal para aprender outra língua, para não separar a primeira língua? Olha, boa pergunta. Eu acho que a partir de uns 4, 5 anos já dá para ensinar, porque ela já tem na escola, ela já vai ter o português, vamos dizer assim, dela bem específico, bem fixado, bem firmado, então o outro idioma não vai atrapalhar, ela vai saber quando é um idioma e quando é outro, ela já consegue ter essa consciência também, então ela consegue aprender 2 idiomas tranquilamente. Eu não sou especialista em linguística nem nada, mas acredito que 4, 5 anos seja uma idade que já dê para começar. Samuel Silvestre, I have heard about it. Boa, isso aí. Isso aí, aprendeu direitinho. Bom, um ótimo exemplo. Alice de novo. Pode falar um pouco sobre Present Perfect Continuous. Então, o Present Perfect Continuous, ele tem uma estrutura um pouco diferente e ele tem uma utilização um pouco diferente também. A gente utiliza ele, por exemplo, assim, no caso assim,
a pessoa tá esperando a outra chega e fala, onde é que você tava? Eu tava te esperando um tempão. E nesse sentido aí. Entendeu? Então, por exemplo, I have been waiting for you for 3 hours. Ou seja, uma coisa que começou no passado, que ainda está continuando ali. Ela estava esperando, entendeu? Então seria nesse sentido aí. E a gente vai usar I have been, ou no caso a gente vai ter dois auxiliares fixos. Vai ter o sujeito, vai ter o have ou has, e o been, que é o particípio do be, e daí o sujeito com o ing no final. I have been waiting, she has been playing for... She has been... tell her to stop, she has already been playing this game for 3 hours. Manda ela parar, ela já está jogando esse jogo faz 3 horas, ou ela tem jogado esse jogo por 3 horas. Entendeu? É nesse sentido aí que a gente utiliza o Present Perfect Continuous. A gente geralmente traduz por tem jogado, tem cantado. Have you been playing piano lately? Você tem tocado piano ultimamente? Ou, por outro exemplo clássico, how long have you been studying English? Por quanto tempo você vem estudando inglês? Você tem estudado? Ou seja, a pessoa começou a estudar no passado e continuamente ela continua a estudar até hoje, né? Então, how long have you been studying English? Esse é um exemplo bem clássico também de uso do Present Perfect Continuous. Certo, gente? Podem fazer perguntas aí, eu vou colocar aqui primeiramente o endereço do blog, inglesparaleigos.com. Para quem não conhece pode visitar. Se vocês quiserem, vocês podem se cadastrar, vocês recebem as dicas. O que for publicado de conteúdo novo, post novo no blog, vocês vão receber por e-mail, quem se cadastrar. Quem se cadastrar recebe um brinde também, um e-book sobre inglês, só por cadastrar e confirmar o cadastro. E além disso também, ele, como eu falei no início da live, nem todo mundo estava, mas ele está online desde 2009, então já tem mais de 800 posts lá sobre assuntos variados, verbos, aplicativos, dicas variadas. Então vocês podem usar para pesquisar lá. Vocês podem olhar na barra lateral os mais vistos também. Tem outros links lá, tem até link para grupo de WhatsApp no menu. Para quem acessa pelo celular vai estar do lado direito 3 skins lá, vocês podem acessar lá. Ou então, quem está no computador vai aparecer os menus em cima. Podem deixar comentário também para eu saber que vocês viram. Aí tem a página, que é a partir de onde está sendo transmitido. Não sei se de onde vocês viram, se foi dos anúncios do Instagram, do WhatsApp, de onde vocês viram, mas quem ainda não curte a página, eu vou deixar aqui também o endereço da página para vocês curtirem. É sempre ótimo suas dicas, professor. Primeira vez que eu consigo vir ao vivo. Muito bem. DPTR. Como seria o seu nome, só para eu saber melhor? Tá abreviado aí, eu não fiquei meio na dúvida, mas obrigado mesmo assim. Aí tem também twitter.com/inglês_leigos. Instagram, então sigam todas as redes sociais lá, gente, Débora, muito obrigado, Débora, pelo comentário e pela visita. Inglês para leigos. E também, gente, vocês podem dar sugestões para as próximas lives, gente. Pretendo fazer uma por semana, geralmente, preferencialmente as partes do quinto grupo. Sim, quinto grupo do desafio do Olimpo, show de bola, muito bom. Deixem dicas também de temas que vocês queiram ver para as próximas lives, gente. Eu vou sempre avisar 2 ou 3 dias de antecedência quando vai ser. Geralmente vai ser sábado ou domingo. Também digo se esse horário é bom, se é ruim para vocês. Se vocês preferem que seja feito à tarde ou à noite. Semana passada eu fiz à tarde, hoje eu iria fazer, mas como eu saí à tarde, então hoje eu tive que fazer à noite. Mas digam se é melhor no sábado, se é no domingo, se é melhor à noite ou à tarde, e também temas que vocês queiram ver nas próximas lives para eu poder ajudar vocês no que vocês têm mais dificuldade. Certo, gente? Vou esperar comentários aqui, ou então lá na página ou qualquer outra das redes sociais, vocês podem entrar em contato, deixar dicas, que eu vou trabalhar em cima das necessidades de vocês. Ok, gente? Obrigado aí a todo mundo pela presença e até a próxima. Me acompanhem lá nas redes sociais, que eu deixei os links ali. Ou vocês podem, em todas elas, buscar por inglês para leigos, que vocês vão achar também. Samuel Silvestre comentou, phrasal verbs é uma boa ideia. Vou preparar uma sobre phrasal verbs também.
Mais alguém tem alguma outra sugestão? Eu vou anotando aqui. Podem deixar aqui que eu vou ver os comentários depois também, depois de ter encerrado. Mas por hoje é isso. Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, então eu vou encerrar. Espero que tenha ficado claro. Qualquer outra dúvida é só entrar na página depois, mande mensagem. Tem mensagem através da página. Você pode mandar mensagem também. Certo, gente? Alice Marcondes, thank you for the lesson. Obrigado você, Alice, pela presença. Espero que possa sempre contar com sua presença. E também, se puder compartilhar, quem puder compartilhar com os amigos, os alunos, quem for professor, aí também a gente fica muito grato com isso. Certo, gente? Obrigado e boa noite para vocês. Falsos cognatos, ótima ideia também. Isso é um ótimo tema. Vou anotando aqui. Vocês podem deixando aí que eu vou preparando conteúdos com esses temas para vocês. Certo, gente? Obrigado e boa noite para vocês. Até mais. Bye bye. Have a nice weekend. E fui.